Eu já cumprimentei todos vocês e, embora seja bom que eu me apresente, é melhor sempre ler a palavra de Deus antes, porque é a Ele a glória. Marcos, eu vou ler aqui o texto em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o 31. Marcos 8, 27 a 31. Então Jesus e os seus discípulos partiram das aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros dizem que é algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Embora seja bom que eu me apresente, todo homem ele pode dirigir a palavra livremente ao outro. Olha, sem conhecer, muitas vezes você aborda uma pessoa e fala com ela. Por quê? Porque o homem tem como base o fato de sermos todos iguais. Eu posso falar com aquela pessoa porque ela é igual a mim. Então, dessa mesma maneira simplista, de maneira simples, o homem acha que sabe quem é Deus, porque foi criado por Deus. O homem acha que sabe, principalmente no Brasil, os brasileiros pensam que sabem quem é Jesus. Mas será que você sabe quem é Jesus de fato? Nós vemos aqui que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Então os seus discípulos dizem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos outros profetas. Eu quero dizer para você, qualquer um pode ter o nome de Jesus. Nos dias de Jesus havia muitas pessoas que se chamavam Jesus. Nos nossos dias ainda é possível você chegar no cartório e registrar teu filho como Jesus. Não há nenhum problema. Assim também como há muitos Jesus, cada religião apresenta um Jesus diferente. E eu quero te perguntar, será que o seu Jesus é o mesmo que o meu? Você pode achar que sim. Conforme Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E o povo então respondia. Jesus está misturado na tua cabeça com um monte de outros nomes. O Jesus que você pode ter pode ser o Jesus, menino Jesus. O menino Jesus, filho de Maria, Virgem Maria. Mas a Escritura diz que quando o anjo apareceu a Maria, disse assim: salve agraciada. Então diz que nasceria uma pessoa no seu ventre, gerada do Espírito de Deus. E quando José, o marido de Maria, descobriu que ela estava grávida, queria deixá-la. Então apareceu um anjo e disse para José: olha, não a deixe, porque o que está nela foi gerado do Espírito Santo. Então José permaneceu com ela e não a conheceu até que Jesus nascesse. Que sentido haveria? Primeiramente, como uma pessoa pode dar à luz e continuar virgem? Como uma pessoa pode dar à luz e continuar virgem? Depois, José continuou com Maria. Qual seria a finalidade de José continuar com Maria, sendo que ela seria a Virgem Maria? Então,
O Jesus para você pode ser esse Jesus, o menino Jesus, o filho de Maria, a mãe de Deus. Mas o meu Jesus é aquele que foi gerado, o único gerado do Espírito de Deus, o único santo dentre os homens, o único que jamais cometeu pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O único que não pecou jamais foi Jesus Cristo. E o nome dele para você está misturado com um monte de outros santos, que na verdade não são santos. Jesus nasceu como filho de Maria e aos 30 anos se batizou. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. É proibido pelas Escrituras dirigir a palavra a mortos, invocar mortos. A Escritura condena. A Jesus vive. O seu Jesus, se não é o menino Jesus, pode ser um espírito aperfeiçoado, que sofreu várias reencarnações e então se apresentou ao mundo como alguém perfeito por ter reencarnado muitas vezes. Mas então por que o seu karma foi morrer na cruz? Sendo que a Escritura condena a invocação de mortos, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a pessoa, à medida que ela vai se evoluindo, ela não morre mais de morte trágica. E Jesus morreu na cruz. Se o homem praticar a caridade, ele vai reencarnando melhor, e dificilmente ele vai ter uma morte calamitosa. Mas Cristo morreu na cruz como homem, para cumprir os mandamentos de Deus. Ele cumpriu os mandamentos no meu e no seu lugar. E um dos mandamentos, uma das ordenanças é jamais falar com mortos. Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. Não foi por karma, não foi por ser um espírito reencarnado. Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas você pode falar, mas você está falando que não pode invocar mortos, mas Jesus morreu. Se você tivéssemos o túmulo de Maria aqui, ela estaria lá, o seu corpo estaria lá. Se tivéssemos o túmulo de qualquer líder de religião, ou qualquer um desses que se chamam santos, se você procurar na Basílica do Catolicismo, do Vaticano, os papas, todos estão lá mortos. Mas aquele que nós damos testemunho vive, porque ao terceiro dia, porque Jesus Cristo não tinha pecado, ele ressuscitou. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu Jesus é o mesmo que o meu? Como aos homens dará a morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Assim também Cristo uma só vez se ofereceu pelos nossos pecados, e aparecerá em glória segunda vez, sem pecado, para aqueles que esperam a sua vida. O nosso Jesus retornará, não mais como Nazareno, não mais como crucificado, não mais como subjugado, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Quem sabe se o seu Jesus não é o filho de Maria, o menino Jesus? Se ele não é o Espírito reencarnado, ele pode ser o Jesus que te ordena, que te exige que você faça tudo certo, que você tente entrar no reino de Deus pelos seus esforços, por meio de estudar a Bíblia. Estudando a Bíblia, praticando a obra religiosa, fazendo a obra. Ele te exige, quem sabe esse seja o teu Jesus que te apresentar, aquele que você tem que ficar absorvendo conhecimento, lendo a Bíblia, gravando textos. Só que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter ela a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Mas vocês não querem vir a mim, eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não receberam. Se outro vier em seu próprio nome, é esse vocês receberão.
Então a pessoa 8 horas da manhã bate na tua casa, a palma na tua casa, uma Bíblia debaixo do braço, te dizendo para você que você tem que aprender as Escrituras. As Escrituras não salvam, a Bíblia não salva. As Escrituras de testemunho, elas dão testemunho de Gênesis e Apocalipse, que Jesus Cristo e o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, é a única maneira do homem entrar no reino de Deus. Aleluia! Não é a Bíblia que salva, não. Essas religiões são escravizam os homens usando as Escrituras. Aí depois você tem que fazer tudo que a organização religiosa te mandar. É sair de uma escravidão para ir para outra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, nós somos testemunhas, como o próprio Pedro disse ali: tu és o Cristo do Deus vivo. Só que Jesus disse para ele: não diga isso para ninguém. Sabe por quê? Para saber quem é o verdadeiro Jesus, só sabe quem quer. Porque se você quer ouvir um Jesus mentiroso, se você quer um Jesus falso, está cheio por aí. Só que todo Jesus Cristo que não salva é falso. Todo Jesus que não tem o poder de salvar é falso. E ainda que um anjo os anuncie outro evangelho, um anjo de luz os anuncie outro evangelho, a não ser esse que nós pregamos aqui esta manhã, seja um anjo maldito, porque o diabo pode se fazer de anjo de luz para enganar os homens, e já se fez. Na América do Norte, você vê esses rapazes com essa plaquetinha, Jesus Cristo dos últimos dias, mas a verdade é que nenhuma religião salva. O Cristo Salvador é aquele que nós anunciamos aqui. Uma das maneiras mais sutis do diabo esconder a verdade é uma meia-verdade, usando o nome de Jesus. Jesus disse: nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos. Cristo morreu, se fez maldição na cruz, para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez maldito por nós na cruz, para nos libertar da condenação do inferno. Porque esse mundo não é inferno. Você pode estar vivendo um inferno pessoal, você pode estar vivendo um inferno íntimo, você pode estar vivendo o seu inferno, mas esse mundo não é inferno. Enquanto você está sofrendo, existem pessoas levando uma vida muito boa. O teu inferno pessoal não anula o verdadeiro inferno. O inferno foi criado por o diabo e seus anjos. Cristo morreu na cruz para nos libertar da condenação do diabo. Porque Deus criou o inferno para enviar o diabo e os seus homens. O homem vai porque quer. Os homens bons e maus vão porque querem. Os que têm uma vida boa e os que sofrem vão porque querem. Porque Cristo morreu já na cruz para pagar a tua dívida de pecado. Muitas vezes escondido o seu pecado através de uma religião. Mas Cristo venceu por mim, o verdadeiro Cristo. Ele venceu por mim o pecado e por você. Porque nele não se houve jamais pecado. E quando ele desceu aos males mais profundos do inferno. E ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte e nem o inferno pôde retê-lo, porque ele não tinha pecado. Ele venceu por você a morte e o inferno quando ressuscitou ao terceiro dia. Para justificar diante de Deus, diante do diabo, para ele não ter mais ilegalidade sobre a sua vida, todo aquele que crê. Você pode receber a salvação gratuita, é de graça. De graça eu recebi, e de graça estou te transmitindo. A igreja muitas vezes tem feito comércio do evangelho, mas isso não justifica você do seu pecado. Cada um vai dar conta de si a Deus. Você pode entrar hoje no reino de Deus se você crer em Cristo. Entrar hoje no reino de Deus. Sair do reino das trevas desse mundo e entrar hoje espiritualmente no reino de Deus se você crer que Cristo é o teu Salvador. Este Cristo, que é o meu Cristo, do qual nós, como Pedro foi testemunha, nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou. Nós não somos testemunhas de Jeová, nós somos testemunhas daquele que morreu na cruz. Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos:
Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito nos Salmos, na lei e nos profetas, que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse e no seu nome se pregasse arrependimento e salvação e para a remissão dos pecados no seu sangue. É disso que nós somos testemunhas. Não somos testemunhas de organização religiosa nenhuma, nem mesmo da igreja caída. Muitas vezes usando o nome do reino de Deus e só fala das coisas desse mundo. Nem mesmo a igreja dos falsos, daqueles que se desviaram por amor ao dinheiro. Usa o nome do reino de Deus e do reino de Deus não tem nada. Reino de Deus nada tem a ver com prostituição. Nada tem a ver com emissora de TV que passa imundície. Reino de Deus não tem nada a ver com isso. Nós não somos representantes de denominação nenhuma caída. Nós somos representantes de Cristo. Te oferecemos o que nós recebemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado e condenado, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Se você entendeu essa mensagem, já é um bom sinal. Se você quer receber Jesus como teu Salvador, erga a sua mão agora. Erga a sua mão. Saia das trevas. Antes que uma religião te pegue, venha a Cristo, venha até aqui à frente. Quantas vezes você veio aqui para se acabar? Agora venha até aqui à frente. Você tem vergonha disso? E das outras coisas que eu fiz e você fez? Feche seus olhos. Esse Senhor Deus, eu não posso salvar a mim mesmo. As religiões não salvam. A Bíblia não salva. Os meus pecados me fez o que sou. Mas eu ouvi esta mensagem, que Cristo morreu na cruz pelos pecadores. E eu quero ser lavado e remido no sangue de Jesus. Eu não quero entrar pelas portas de uma religião, mas no reino dos céus. Porque Jesus é a porta. Quem entrar por Ele, entrará e sairá. Em teu nome, Jesus, eu invoco o teu sangue sobre a minha vida. Recebe a minha alma. Lava-me no teu sangue. Amém. Jesus é muito precioso. É de graça.